O capitalismo é um sistema socioeconômico que tem algumas particularidades muito importantes. Dentre estas, a primeira que se destaca é o fato de que os meios de produção eles são privados. O que significa dizer isso? Significa dizer que, dentro do capitalismo, algumas pessoas detêm os meios produtivos, como indústrias, como fazendas, etc. E como a consequência dessa particularidade, nós encontramos uma sociedade dividida e hierarquizada. Normalmente, a gente costuma representar a sociedade capitalista como se fosse uma pirâmide social, uma pirâmide que vai ser dividida classicamente assim. O topo apresenta uma minoria, chamada classicamente de burguesia. Burguesia corresponde à classe social que detém os meios de produção, enquanto que o restante da sociedade, ou seja, aqueles que não detêm os meios produtivos, é chamado de proletariado, ou também conhecido como trabalhadores. Os trabalhadores são aqueles que não detêm os meios de produção, vendem a sua mão de obra para poderem sobreviver. E vendem a mão de obra em troca do quê? Em troca de dinheiro, o que caracteriza o capitalismo como uma sociedade monetarizada e, além disso, consumista, ou seja, se estimula o consumo para que você possa ter as pessoas sobrevivendo e o capitalismo também conseguindo se estruturar a partir desse consumo constante. A história do capitalismo é marcada por três fases. Ela se inicia a partir do século XV, finalzinho desse século, e vai apresentar como primeira etapa aquela que nós chamamos de capitalismo comercial. A partir do século XVIII, nós vamos ter as características que vão compor o chamado capitalismo industrial. E já no século XX, até os dias de hoje, a característica de um capitalismo financeiro. A primeira etapa, o chamado capitalismo comercial, ele é marcado por grandes atividades comerciais que estimulam os europeus a buscarem novos mercados. A partir desse momento, começa a se desenvolver aquele que nós chamamos de período das grandes navegações. A partir das grandes navegações, os europeus conseguem conquistar outras áreas, como por exemplo a América, e iniciam aqui aquilo que nós chamamos de colonização. Ora, no século XVIII, a gente tem a indústria sendo o ponto central de toda a escala produtiva. Tanto que, nesse momento, uma das grandes mudanças foi a chamada Revolução Industrial, fazendo com que toda a unidade de produção, as mais dinâmicas, passassem a ser influenciadas pela fábrica, pela máquina a vapor. E nesse período também se inicia o chamado imperialismo, um período em que os europeus buscam terras na África e na Ásia na tentativa, dentre outras coisas, suprirem as suas necessidades em matérias-primas. Por fim, a última fase, o capitalismo financeiro, é um capitalismo de grande competitividade, de grande concorrência, formando inclusive o que nós chamamos de monopólios e oligopólios. Ora, o que corresponde propriamente a monopólios e oligopólios? A gente pode caracterizar o monopólio como sendo uma única empresa que vai dominar todo o mercado, enquanto que a situação de oligopólio ela é marcada por duas ou mais empresas que estão controlando o mercado em questão. Não é uma tarefa tão simples uma empresa conseguir alcançar a situação de monopólio ou oligopólio. Por isso mesmo, você tem alguns atalhos para se chegar a tal situação. Um desses atalhos é o chamado cartel, o outro é o chamado trust. E, finalmente, temos o terceiro, que é chamado de hold. Temos que entender as características de cada uma destas que vão possibilitar a formação de monopólios e oligopólios. Ora, primeira coisa, o cartel é uma tentativa de formar um oligopólio. E uma tentativa de formar um oligopólio dentro da atividade comercial. Ora, dentro do cartel, nós vamos ter a característica de ser um acordo entre empresas, que fazem um acordo para que elas, e somente elas, dominem a atividade comercial em que estão inseridas.
Caso uma outra empresa tente entrar no mercado que está dominado pelo cartel, é muito comum as empresas que compõem o cartel realizarem um dumping. Ora, isso aqui é muito importante. O dumping, ele é uma sacanagem para quebrar as empresas concorrentes. É muito comum as empresas que estão cartelizadas, que formaram um cartel, elas abaixarem o preço, propositalmente trabalhando durante um período naquilo que chamamos de vermelho, para prejudicar empresas que não estão dentro do cartel. Essas empresas prejudicadas vão quebrar e simplesmente o cartel continua dominando o mercado como antes. O trust, ele corresponde a uma fusão. Ou seja, duas ou mais empresas que vão se fundir. E no caso, é tradicionalmente presente na atividade industrial. Note uma coisa, enquanto o cartel ele é um acordo, o trust é uma fusão. E uma fusão envolvendo indústrias, que a partir do momento que tornam-se uma única empresa, terão mais capital, mais tecnologia e vão poder dominar o mercado sozinhas, ou seja, tentando formar um monopólio. A holding é também uma tentativa de dominar o mercado, mas dentro de uma lógica que nós chamamos de controle acionário. A gente sabe que empresas elas podem ter ações no mercado. E quando alguém adquire a maior parte das ações desta empresa, passa a ser o chamado sócio majoritário. Pense então numa empresa que adquire a maior parte das ações de uma outra empresa A, de uma empresa B e de uma empresa C. Se ela tem a maior parte das ações dessas três empresas, ela pode administrá-las ao mesmo tempo. Isso caracteriza uma holding. A gente pode dizer que a holding ela é uma fusão, só que uma fusão administrativa. As empresas continuam tendo uma independência de produção, mas a administração passa a ser uma única, feita pela holding.